Aê! Misericórdia. Agora vai. Agora vai. Tá aqui, ó. Então ele está subindo. Essa força, na verdade, é a força que está empurrando ele para frente. Tá bem? E ele fala o seguinte: considera-se que a força normal que atua sobre o conjunto cadeira-cadeirante é de 800 newtons. Ô, gente, vamos aproveitar que a gente está em clima de revisão e diz para mim uma coisa. Além da força de atrito, quais são as outras forças que estão atuando nesse sistema? O peso e a normal, né? Como que eu desenho a normal? Normal. Ele é o contrário do peso, assim, ó? Não. Nananina. Se ela é normal, o que que ela é em relação ao plano? Perpendicular. Eu. Eu posso dizer que a normal é igual ao peso, gente? Não, nesse caso não. Nesse caso não. Como que eu calcularia a normal? Ele deu o valor dela. Ele deu. Ele deu. Ele fala que a normal vale 800 newtons, né? Mas vamos lembrar porque é um bom motivo para a gente falar de plano inclinado. Aqui um parênteses, tá, gurizada? Isso que eu vou contar para vocês aqui não tem a ver com a resolução do exercício, é só para a gente lembrar. Como é que eu calculo a normal num plano inclinado? PY, perfeito. A normal é igual ao PY, que é igual a peso vezes cosseno de θ. Onde quem é θ? Quem é θ? É o ângulo de inclinação do plano inclinado. Tudo bem isso? Só para lembrar também, além do PY, a gente também tem PX, né? PX estaria para cá, PY para cá. Seriam as componentes do peso, né? Eu teria isso aqui, ó. PY, que é P cosseno, e PX, que é P seno. Tá bom, gente? Só para a gente lembrar as decomposições de forças de planos inclinados. Tá? Mas o exercício não vai pedir nada disso. Ele continua dizendo o seguinte: o quadro a seguir indica alguns materiais com seus respectivos coeficientes de atrito estático com a borracha dos pneus e seus custos referentes ao metro quadrado instalado. Então tem piso de cimento, piso de mármore, piso de madeira, piso de carpete, piso de lona. E aí tem os valorizinhos aí dos quanto custa cada piso. Continuando. Cada chão indica uma unidade monetária genérica. Cada cifrão, aliás, indica uma unidade monetária. Qual revestimento apresenta o menor custo, além de garantir que as cadeiras de roda passem pela rampa sem risco de escorregar? Ô, gente, dá uma olhada na tabela. Qual o revestimento mais barato? Cimento. Então posso colocar cimento? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não sei se ela vai escorregar. Esse é o problema. Você fala, mas Danilo, como é que você vai saber se ela vai escorregar ou não? Você tem que calcular o coeficiente de atrito para que isso aconteça. O cara não vai subir a escada de rodas e ele diz que essa força de 200 newtons, ela garante o não escorregamento. Então eu preciso saber que tipo de chão, entre aspas, ou que tipo de piso me proporciona isso. Garantir que ela suba com 200 newtons sem escorregar. Tudo bem? Beleza? Como eu faço isso? Bom, a força de atrito, se vocês lembrarem lá da mecânica, ela é mi vezes a normal. Mi vezes a normal. Beleza. O atrito mi, desculpa, o atrito 200 igual a mi, que é zero, zero nada, eu não sei. Zero pode ser 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, sei lá quanto.
multiplicado pela normal. Então é o seguinte, gente. O meu piso, para que eu consiga fazer o cara subir nessas condições, sem escorregar, piriri, pororó, o meu piso, ele tem que ter um valor de mi, que é quanto? 0,25. Tem algum piso com valor de mi 0,25? E agora? Cara, ele tem que ser ou isso ou mais áspero que isso. Então, quer dizer, eu preciso procurar um piso que tenha um Mi pelo menos maior que 0,25. Então, eu já descarto o cimento, né? Na verdade, o cimento é o único que eu descarto pelo Mi. Sobrou mármore, madeira, carpete e lona. Qual eu uso? Eu quero o mais barato. Desses pisos que tem um Mi maior que 0,25, o mais barato é madeira. Entenderam? Esquisita a questão, né? Eu não vou mais ficar falando que essa questão é esquisita, porque é tudo esquisito. É C? É isso? Tudo bem? Beleza. Madeira. Vamos começar de leve, tá? Questão 3. Essa 2 aí é perigosa. A gente volta nela. Questão 3. Espera aí que eu vou ficar aqui na frente para quem quiser tirar foto. Aí. Pronto. Questão número 3. No dia 14 de julho de 2015, a sonda espacial norte-americana New Horizon atingiu o ponto mais próximo no qual de qualquer artefato humano que esteve no planeta Plutão. Neste instante, a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente quando enviadas através do sinal de rádio. Claro, né, gente? As imagens chegam a partir de um sinal de rádio. O que é um sinal de rádio, gente? É uma onda eletromagnética. Sinal de rádio é onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela tem uma velocidade para chegar. Você já deve ter ouvido essa frase, mas eu vou falar mesmo assim. Se o sol apagasse agora, pum, quanto tempo demoraria para a gente perceber? Até mais ou menos 8 minutos. Ou seja, não é instantâneo. Está tão longe, que a luz demora um tempo, a luz ou qualquer outro tipo de onda eletromagnética. Então tá, essa onda, ela vai percorrer um delta S de 5 bi, gente. Mil, milhão, bilhão. 5 bilhões de kms. É o delta S dela. E a velocidade dela é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Eu coloco... gente, a gente usa para a velocidade da luz no vácuo, né? Ou de qualquer onda no vácuo, o Czinho, né? O símbolo de velocidade da luz, tá? 3 vezes 10 oitava. Beleza. Aí ele fala assim, no momento de máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio da imagem pela sonda e a sua recepção na Terra é... Ele quer saber quanto tempo o negócio demorou para viajar, gente. E aí? Olha, a velocidade da onda, ela é uniforme, ela é constante, não é? Então ela é como se ela tivesse num movimento uniforme, não é? Eu vou usar aquela boa e velha expressão da velocidade, ó. Delta S por delta T. Só toma cuidado com as unidades, né, gente? Porque veja,
O ΔS precisa estar em metros, porque a nossa velocidade está em metros por segundo. Tá bem? Então, vai. ΔT igual a ΔS sobre C. ΔT igual. Quanto que fica isso para metro, gente? Isso. 5, 10 a 12. Ai, droga. 12. Sobre 3, 10 oitava. Cara, 5 por 3, eu acho que dá 1,3 mais ou menos. Se alguém puder ver essa continha para mim. Ou não, não sei. 1,6666? Então dá. 1,666 e 1,7. Porque eu acho que não tem 1,6 aí, né? Ah, só que a potência tá zoada, né? Tá. Então vamos para 1,7 10 a quarta. Aí, ó. Essa é uma questão normal, né? O que vocês acham dessa? Essa é boa, né? Danilo, Oi, pode falar. você pode fazer a 12? Posso, deixa eu ver. 12. Então vai, vamos para 12. 12. Dá uma lida, assim, dá uma corrida de olho nela. Tenta descobrir que assunto é esse. Vê se vocês têm essa percepção. Questão 12 está na página 23, tá? O que é isso? Que assunto é esse? Ah, é física, né? É física. Hã? Hidrodinâmica, talvez não seja Professor, posso tirar uma hidrodinâmica. foto do quadro rapidinho? Hidrostática. Hidrostática, tá com cara de Obrigado. pressão, né? Pode, você pode tirar foto. Você quer que eu saia da frente, é isso? Era isso. Obrigado. Rapidinho. Ó, aqueles, Ah, pode é que- sim, professor, é, seu arrombado, é isso mesmo. Pronto. Desculpa, tá? Questão Imagina, 12, professor. vamos lá. No manual, no manual de uma torneira elétrica, são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Torneira elétrica, aquelas que esquentam a água, tá ligado? Se a torneira for conectada a uma caixa domiciliar, tipo de caixa d'água de casa, a pressão de água da entrada da torneira deve ter no mínimo 18 kPa. O que é esse K, gente? Quilo, né? 18 K. Ó o K. Agora, o que é PA, gente? O que é Pascal? Newton por metro quadrado. Isso é Pascal, tá? Pascal é Newton por metro quadrado. Ô, gente, vamos ver como é que vocês estão de medidas, assim. Essa pressão é maior ou menor que a atmosférica? Quanto vale a pressão atmosférica em Pascal? 10 a quinta. 10 a quinta. Isso aqui é da ordem de 10 a terceira. É uma pressão bem pequenininha, tá? Essa é a pressão mínima. E ele fala que a pressão máxima tem que ser quanto? O máximo de 38 kPa. 38 kPa. Esse é o mínimo e o máximo. Então a água não pode, pelo que eu entendi, a água não pode nem ter pouca pressão, nem ter muita pressão. Tem um valor limite para ela funcionar. Para pressões de água entre 38 e 75, ou água direto da rede pública, que a água que vem da rua, ela sempre vem com uma puta de uma pressão, né?
é necessário utilizar um redutor de pressão. Então, tipo, o que ele está entendendo? Se a pressão vem com valor acima de 38, ou que vem direto da rua, você tem que usar um redutor, tipo, meio que segurar a pressão dela. Tá? Tudo bem. Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em casa. Considere a massa específica da água. Ô, gente, o que é massa específica? Densidade. De 1.000 quilogramas por metro cúbico. Só para lembrar, né? 1 metro cúbico equivale a quantos litros? 1.000. 1.000. Vocês estão vendo que isso aqui está tudo no sistema internacional, né? Tá, beleza. Gravidade 10. Gravidade 10. E aí ele faz um desenho. Ele faz um desenho que tem uma caixa d'água. Daí sai daqui o encanamento. E a torneirinha vem aqui, ó. Ô, gente, do que é que depende? Olha para o desenho. Aqui está a água, ó. Aqui está a água. Do que é que depende a pressão de saída da água aqui? Da altura da coluna de água. Lembra da hidrostática, que tem uma lei chamada lei de Stevin? O que a lei de Stevin diz? Que a pressão exercida por um líquido, chamada de pressão hidrostática, é igual a, alguém lembra? Densidade da água, dGH. Exatamente. dGH. Então, ela depende da densidade do líquido, da gravidade, da altura. Uma coluna de 10 metros de água exerce uma pressão de 1 atmosfera. Uma coluna de 10 metros de água exerce uma pressão de 1 atmosfera. Tá? A partir da lei de Stevin, a gente pode comparar pressões com a altura de colunas de líquido. Ô, gente, pelo amor de Deus, você já ouviu isso aqui, ó, em algum lugar da sua vida? Que 1 atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio. Ô, gente, a atmosfera não é unidade de pressão? O que significa milímetro? O que é milímetro? Comprimento, não é? Então, tipo assim, imagina uma coluna de mercúrio. Imagina uma coluna de mercúrio com essa altura aqui, ó. 760 milímetros. Imagina uma coluna de mercúrio com essa altura. Essa coluna de mercúrio exerce uma pressão equivalente a 1 atmosfera. Então, a lei de Stevin, ela consegue relacionar pressões com alturas de colunas. Tá bom. A pergunta do exercício é: para que a torneira funcione corretamente sem o uso de redutor, para ela funcionar sem o redutor, a pressão tem que estar entre esse valor e esse. Tá bem? Para que a torneira funcione corretamente sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura desta torneira, da caixa d'água? Porque para pensar, gente, se essa caixa d'água for muito alta, quanto mais alta for essa coluna, mais pressão vai sair aqui. Gente, quem mora em apartamento provavelmente sabe do que eu estou falando. Sobretudo quem mora em apartamento em andares muito baixos. A pressão vem violenta. Por quê? Por exemplo, imagina um prédio que tem, sei lá, 30 andares. Cara, 30 andares é andar pra caramba. Imagina quem mora no segundo, no terceiro, no quarto andar. Mano, ele tem uma altura gigante de água.
para descer. Então ela vem numa pressão ferrada, tá? Então vamos lá, gente. Para calcular a mínima altura, que valor eu uso aqui? A menor pressão. Então vamos calcular a altura mínima, ó. H mínimo. H mínima vai ser 18 kPa igual densidade da água vezes G vezes H mínima. Pronto. Vai sair em metro, gente. Vai sair em metro. Quantos que dá isso em metro? Isso aqui não dá 10 a quarta, ó. 10 a quarta. Passa o 10 a quarta dividindo, vai ficar assim, ó. Hmin igual a 18, 10 a terceira, sobre 10 a quarta. Ah. Que dá 18, 10 a menos 1, que dá 1,8 metros. Não precisa nem perder muito tempo fazendo a outra conta, né? Hã? Então, mas a outra é bem fácil de fazer, gente. Porque, ó, de cabeça. Quando você botou 18 aqui, 10 a terceira, não deu 1,8? Adivinha o que vai acontecer quando você botar o 38? Vai dar quantos metros? 3,8. 3,8. Quer ver, ó? Vamos colocar aqui a altura máxima. Só para fazer a conta, tá? Vai dar pressão hidrostática máxima, 3,10 a terceira, igual 10 a terceira, vezes 10, vezes H máxima. Vocês lembravam dessa fórmula, gente? Porque esse é o tipo de questão que, se você não lembrar da fórmula, qualquer coisa que você faça vai ser chute. Tá? É uma questãozinha meio traiçoeira no sentido de que ela não é difícil. Num TRI de física, ela não está entre as mais difíceis, porém, você precisa da fórmula. Tá? Altura máxima, 3,8 metros. Tá bom? Professor, Oi? vou chegar um pouquinho mais pro lado, por favor. Tipo assim, pra câmera ir pro outro lado. Pra esquerda. Isso aí, isso aí. Deixa eu tirar uma foto aí. Só mais um pouquinho pro lado. Não, pra esquerda agora. Esquerda. Isso. Gente, eu tô muito branco, velho. Olha, tá esquisito. Professor Não, Danilo, tá quando eu paro. Só tem uma camiseta andando ali na frente, né? Que? Fala. eu aqui. Então, a lei de Stephen basicamente é a mesma forma do potencial gravitacional, não é? Só substitui a massa pela densidade no caso. Sim, sim. Uma boa percepção a sua. Gostei dela, parabéns, viu? Eu nunca tinha pensado nisso. É isso mesmo. E agora? Professor, Oi! o senhor pode fazer a 7, por favor? Posso. Questão de gráfico é como sempre chatinha, né? Prof, o senhor tá fugindo da 2, mas não esquece dela, não. Ah, tá bom, eu faço depois, tá? É que eu queria deixar as mais difíceis pro final, mas já que você pediu, eu faço. Ah, é porque eu apanhei dela. Você apanhou dela? Apanhei, fiquei confusa. Difícil, né? Difícil, era difícil. Professor, a Verônica não tá focando. Calma, calma, gente. Eu tô de costa. Peraí. Só um minutinho. E agora? Focou, agora focou. Não. Desfocou. Focou. Agora vai. Melhorou? Aqui. Sim, obrigada. Não. Aqui. Tempo e posição. Tá. Questão 7. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo.
A posição do carro nesta reta está em função do tempo, mostrada no gráfico. Então, ó, é posição em função do tempo. Ô, gente, pelo que eu vejo no gráfico, antes de continuar lendo a questão, ele parte da origem dos espaços, não parte? Qual que é a definição de origem dos espaços na física? Toda vez que um corpo está andando numa estrada, imagina que isso aqui é uma estrada. Essa estrada tem uma origem. A origem dos espaços é o famoso S igual a zero, não é? Então, ó, imagina que a estrada, gente, é o eixo Y. A estrada é o eixo Y. Isso aqui é o tempo. Percebe que ele partiu da posição zero aqui, ó? Aí ele coloca alguns pontos. Ele coloca aqui o ponto K, o ponto L, o ponto M e o ponto N. M e o ponto N. Ô, gente, será que eu conseguiria dizer que o corpo... Isso tudo que eu estou falando, sem ler a questão, você tem que perceber. Não adianta você ler a pergunta se você não perceber essas coisas. Quando a gente aprende movimentos na física, a gente aprende dois grandes grupos de movimentos, de maneira geral. Uniformes e uniformemente variados. Daria para dizer se esse cara está com velocidade constante ou não? Não está com velocidade constante, não. De jeito nenhum. Sabe por que ele não está com velocidade constante? Porque se ele tivesse com velocidade constante, esse gráfico teria que ser uma reta. Então, olhando para o gráfico, a velocidade varia. 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 Tá, vamos lembrar aqui de uma coisa no movimento uniforme. Vamos imaginar um corpo em movimento uniforme. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Corpo, opa, em movimento uniforme, tá? Aqui é a posição do corpo em função do tempo. Ô, gente, se o cara está em movimento uniforme, aí o reta. Toda reta, pelo menos nos gráficos de movimentos uniformes, ela forma com o eixo do tempo um ângulo. Lembram disso? Esse ângulo tem um significado. Esse ângulo, na verdade, seria a inclinação da reta. Lá na matemática, como é que vocês chamam essa inclinação? Coeficiente linear. Só que na física ela tem um significado muito importante. O que a inclinação da reta me dá de informação sobre esse movimento? A velocidade. Velocidade? Não é bem a inclinação. A tangente deste ângulo é a velocidade do corpo. Tudo bem, gente? Cara, propriedade gráfica é uma coisa muito, muito, muito importante para estudar para provas, não só para o Enem, para outras provas também. Tá? Então eu posso pensar o seguinte: quanto mais inclinada tiver a reta, mais rápido está o corpo. Não é mesmo? Esse gráfico tem inclinação. E em cada ponto ele tem uma inclinação diferente. Quer ver, por exemplo? Dá uma olhada nesse ponto aqui, ó. Eu vou traçar aqui uma reta tangente a este ponto. Nossa, ficou muito estranho. Peraí, calma. Ó. Tá vendo essa inclinaçãozinha dessa reta tangente aqui? Sabe como é que eu chamo isso na cinemática? Velocidade instantânea.
velocidade instantânea. Gente, quando o gráfico não é uma reta, em cada ponto você pode imaginar uma reta tangente. E a inclinação dessa reta me dá a velocidade naquele instante. Aquilo que a gente chama de velocidade instantânea. Quer ver um outro exemplo? Olha o ponto L. O ponto L, ele está bem aqui, ó, nessa parte do gráfico. Vou traçar uma reta tangente a ele. Olha lá, velocidade instantânea aqui no ponto K. Aqui, a velocidade instantânea no ponto L. Mano, e no ponto M? Como que eu desenharia uma reta tangente no ponto M? Aqui, velocidade instantânea no ponto N. Tá aí. Beleza? E eu tenho mais um quarto ponto, que é o ponto N de navio. Como é que eu desenho uma reta tangente ao ponto N de navio aqui? Velocidade instantânea no ponto N de navio. Vocês estão percebendo que tem hora que a reta está crescente, essa reta tangente, tem hora que a reta está horizontal e tem hora que ela está decrescente. O que isso significa, gente? Quando a reta está crescente, é porque a velocidade é positiva. Quando a reta está decrescente, é porque a velocidade é... Então, tipo, acontece... Vamos lá, peraí, deixa eu terminar aqui. E quando a reta está horizontal? Não tem nada de constante aqui. Ele está parado! A velocidade é zero! Meu Deus! A cinemática é fácil. Gente, sabe o que está acontecendo nesse gráfico? Ele está primeiro andando para frente, movimento progressivo, aí ele começa a frear e para. A partir desse momento ele começa a voltar para trás. Deu para entender? É um movimento totalmente maluco. Tá? Ok até aqui? Isso é uma coisa... Professor, Pode falar, Anjo. mas isso não quer dizer que ele está desacelerando, né? Ele só está voltando à posição inicial, Não, em algum no ponto momento ele N. teve... Então, vamos lá. Em algum momento ele teve que desacelerar. Porque vamos pensar comigo. Se eu estou andando para frente, você concorda que se eu quiser voltar, eu tenho que parar? Então, tipo, o que ele fez aqui, ó, é aquilo que a gente estuda na aula como inversão de movimento. Inversão de movimento. Então, por exemplo, do ponto L, tá vendo que aqui, ó, olha para o meu dedo aqui, ó. Tá vendo que aqui a curva, ela tá ficando suave? É aqui que ele tá freando, ó. É aqui que ele tá freando. Aí ele para e aí ele começa a descer, voltar para trás. Tudo bem? Beleza? É muito doido isso. Não sei se ficou claro isso. Professor, Pode falar. o que eu quis dizer é que no ponto N, o último ponto, a velocidade ela é negativa porque ela está contrária ao sentido da trajetória, é isso? Yes. Ah, tá. Yes. Obrigada. Tá com movimento retrógrado. Então aqui, ó, o movimento é progressivo e aí ele podia ir ainda mais fundo nessa questão. Classifica para mim o movimento aqui, ó. Progressivo acelerado. Porque a velocidade está crescendo e ele está indo para frente. Classifica para mim o movimento aqui.
progressivo acelerado. Classifica o movimento aqui. E agora? Repouso, gente. Ele parou. Aqui está parado. E aqui? Retrógrado o quê? Retrógrado progressivo. Não. Ele está indo para trás? Então é retrógrado. Ele está indo para trás cada vez mais rápido ou ele está freando? Ele está acelerando para trás. Ele está acelerando para trás. Só que é contra a trajetória. Esse movimento aqui, ó, ele é progressivo, desculpa, retrógrado acelerado. Retrógrado. É como se ele estivesse correndo para trás, assim, acelerando para trás. É meio estranho pensar isso, mas ok, é isso. Tudo bem? A pergunta do exercício. Os pontos... Oi. Eu não entendi. Por que que ele estaria voltando para trás? Como eu chego nessa conclusão? Porque você pode perceber, ó, acompanha meu caminho aqui, ó. Tá vendo que se eu andar no gráfico de cima para baixo aqui, ó, ele está voltando na posição, ó. Ele está descendo na posição. Imagina o seguinte, ó. Olha para cá um pouquinho, por favor. Imagina que isso aqui sejam escalas de quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora imagina isso numa estrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó. Tá. Minha voz está falhando. Daqui até aqui, ele andou para frente. Daqui para cá, ele começa a voltar, ó. 7, 6, 5. Se ele está voltando, o movimento é retrógrado. Ele está andando para entendi. trás. Entendeu? Entendi, obrigado. Tá bom? Beleza. Mais alguma, gente? Pessoal de casa? Tudo bem? Dan, Oi. o ponto L não seria progressivo retardado, porque ele estaria caminhando para a inversão do movimento, que daí seria Não, velocidade zero, não? não. Sabe por que não? A velocidade dele é positiva. Ele está andando para frente e acelerando. Ele está caminhando para a inversão. Sabe aonde ele vai começar a frear? Aqui, ó. Aqui ele começa a frear, mas a velocidade continua positiva. Gente, pensa sempre assim. Se a tua reta é crescente, eu não acabei de falar que a reta representa a velocidade do corpo? Se a reta é crescente, ele está sempre com velocidade positiva. O que acontece é que ela vai ficando cada vez menos positiva. Conforme ele se aproxima da inversão, ela vai ficando menos positiva. Ele vai ficando menos positiva, tá? Beleza? Ok? Misericórdia. Os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior são quais? Onde a velocidade do corpo é menor? Cuidado que ele usou a palavra módulo, tá? Módulo. É o M. Porque está parado. Ele está parado. Ele está parado. E o maior? É onde ele está mais inclinado. É aqui. Tá? Aqui ele está maior. A velocidade do carro está maior. Quanto mais inclinada está a curva, maior é a velocidade do carro. Tá? M e L. Tá bem? Cara, parece fácil, né? Mas não é, né? Porque a pessoa não vai imaginar que só porque está lá em cima, falar, ah, puta, não é aqui, nem a pau. Tá? Mas agora vocês aprenderam uma coisa muito importante, tá? Isso é uma ferramenta poderosa. Quando o gráfico é uma curva, você sabe que o movimento é variado. Se você quiser saber a velocidade instantânea, é só você imaginar uma retinha tangente. Uma retinha tangente, tá? Ah, pediram para fazer o 2, né? Oi. Professor, Sim. Não,
Não, para achar a velocidade média, eu faço ΔS por ΔT. Não. Sabe por quê? Quando você tira a área de um gráfico, o que você está fazendo na real? Você está multiplicando as grandezas. Não existe nenhuma grandeza que seja espaço vezes tempo. O que é diferente? Nossa. Se eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, aí a área me dá o ΔS. Então, por exemplo, vamos supor que o cara pergunte para mim assim: calcule a velocidade média desse movimento. Claro que ele teria que te dar o tempo. Eu pegaria posição final, posição inicial, o delta, dividido pelo tempo. Tá? Alguém me chamou de casa. Fala. Perdão. Professor, faz o 11 depois, fazendo um Ah, favor. tá. Faço. Vou fazer o 2 primeiro, tá? O 2. Eu acho que eu me arrependi de ter falado que essa aula estava mais tranquila. Não sei, a de ontem também estava bem difícil. Questão 2. Ô, gente, eu acho que antes de fazer a questão 2, eu gostaria de falar umas coisas para vocês. Na física, principalmente na mecânica, existem dois teoremas que são muito famosos. Muito importantes. Um deles é chamado de teorema da energia cinética, famoso TEC. E tem um outro teorema chamado de teorema do impulso. Impulso. E é um assunto um pouco delicado, então algo me diz que eu preciso falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente define impulso na física? O impulso, imagina o seguinte, ó, imagina que você tem um corpo, que o corpo está em repouso, faz de conta que o corpo está em repouso. Aí eu vou lá e aplico uma força neste corpo. Tudo bem? Gente, se o corpo está em repouso, por exemplo, e eu aplico uma força nele, você concorda que ele passa a se movimentar? Então a gente, então a gente define o impulso, que é uma grandeza vetorial, como sendo a força que você aplica no corpo multiplicada pelo tempo de aplicação. Então, dar um impulso, no sentido físico da palavra, é você aplicar força multiplicada por um certo tempo. O que faz muito sentido se você parar para pensar na ideia de impulsionar. Por exemplo, se eu, por exemplo, aplico uma força de 5 newtons durante 1 segundo, eu vou dar um impulso no corpo. Agora, se eu aplico essa mesma força de 5 newtons durante 10 segundos, o impulso não é maior? Então, a definição de impulso é basicamente essa. Lembrando que ele é um vetor. Então, ele tem módulo, direção e sentido. A direção e o sentido do impulso, gente, é o mesmo da força. Se eu estou aplicando uma força horizontal para a direita, eu estou aplicando um impulso horizontal para a direita. Tudo bem? Tá. Só que acontece o seguinte: força não é massa vezes aceleração? Sim? E o que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Tudo bem? Por outro lado, existe uma outra grandeza na mecânica muito famosa. Então, isso aqui é o impulso, né? Impulso. Existe uma outra grandeza famosa na mecânica chamada quantidade de movimento. Movimento. Que também é um vetor.
também é um vetor. Também é chamada de momento linear. A quantidade de movimento de um corpo não é a velocidade. Velocidade é velocidade. Quantidade de movimento é outra coisa. A quantidade de movimento de um corpo é a massa dele multiplicada pela sua velocidade. Tudo bem? Essas são duas grandezas importantes para você entender o teorema do impulso. Tá? Impulso é a força que você aplica num corpo vezes um tempo, e a quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade dele. Tá? Muito bem. Gente, essas duas grandezas têm tudo a ver uma com a outra. Para pensar comigo. Se eu aplico uma força no corpo, ele não acelera? Se ele acelera, ele não muda a velocidade? Se ele muda a velocidade, o que acontece com a quantidade de movimento dele? Muda. E eu posso provar isso. Ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Passa o ΔT para cá. Oi. Fica assim, ó. Força vezes ΔT igual a massa vezes... O que é ΔV? Velocidade final menos inicial. Tudo bem? Chuveirinho. Chuveirinho. Força vezes ΔT igual massa vezes V final menos massa vezes V inicial. Tá ok? Se quantidade de movimento é M vezes V, o que seria MV final? O que seria M vezes V final? É a quantidade de movimento final do corpo. O que seria? O que seria M vezes V inicial? Quantidade de movimento inicial. E a gente chega no teorema. O teorema diz que força vezes tempo, que é impulso, é igual variação da quantidade de movimento. A gente usa muito o teorema do impulso para problemas que envolvem colisões. E o problema que nós vamos fazer vai exigir da gente aqui. Isso. Assim, intuitivamente, você olha para essa frase e fala, ok, faz sentido. Quando eu aplico um impulso no corpo, a quantidade de movimento dele muda porque ele muda a velocidade. Tudo bem? Beleza? Agora, o problema é como eu uso isso. Tá? Isso aqui, eu diria que é o conhecimento teórico para você conseguir resolver a questão número 2. Tá? Por isso que ela é bem difícil. Vamos fazer ela agora. Peraí, vou deixar vocês tirarem foto aí. Enquanto isso, eu vou lendo a questão. Esteiras e escadas rolantes são dispositivos que deslocam a velocidade constante, grifa isso. A esteira ou a escada rolante são dispositivos que deslocam a velocidade constante os objetos neles colocados por meio de sistemas de controles com sensores. Então, por exemplo, vamos imaginar uma escada rolante de shopping. A escada rolante está vazia. Então, os degraus da escada estão andando com velocidade constante. Tudo bem? Quando você pisa na escada rolante, segundo ele está falando, a velocidade dela continua constante. Mas isso é um negócio meio estranho. Porque na hora que você pisa no degrau, você não faz um peso em cima dela? Como é que ela consegue manter a velocidade constante? Ela meio que te empurra. Ela dá um empurrão em você para garantir que a sua velocidade continue constante. E ele diz que tem um sensor ali. Ele tem um sensor ali. Continuando. Quando a massa total do dispositivo varia,
seja por acréscimo ou pela retirada de objetos. Mano, pensa numa escada rolante de shopping num dia movimentado. Tem pessoas subindo na escada rolante e pessoas descendo lá em cima, não tem? Como que ela consegue manter a velocidade constante? Ela tem sensores. Então, por exemplo, imagina que lá em cima está subindo, está descendo uma pessoa, e aí aqui embaixo está subindo uma pessoa que tem massa maior. Para a escada rolante continuar andando com a velocidade constante, ela dá um empurrão. Ela vai aplicando impulsos nas pessoas. Ele fala assim: quando a massa total de um dispositivo varia, seja pelo acréscimo ou pela retirada de objetos, a ação de forças impulsivas mantém a velocidade constante. Mantém a velocidade constante. Como exemplo, considere que a massa total diminua de 1.200 para 1.000 quilogramas em um intervalo de tempo de 0,1 segundos. Então, imagina assim, ó. Imagina assim. Imagina que você tem uma esteira que tem um monte de caixinha aqui. Ela está andando assim, ó. A esteira rolante. Esteira de aeroporto é bem assim, né? Tipo, imagina uma esteira de aeroporto, naquele momento que o pessoal está fazendo a descarga da esteira. Você tem aquela esteirona, tem um cara lá na frente, jogando as suas malas, quebrando tudo que está dentro da mala, né? Jogando, quebrando a alça da mala, e a galera se amontoando na muvuca para arrancar as malas dali. Que é um negócio muito louco, eu não entendo. Os caras. Bom, enfim. Então, tipo, aquela escada rolante, aquela esteira, ela está a todo momento ganhando massa, perdendo massa, ganhando massa, perdendo massa, ganhando massa, perdendo massa. Então, você tem ali uma variação de massa na escada, na esteira. E aí ele fala que a variação de massa é de 1.200 para 1.000 quilogramas. Tá? E isso num intervalo de tempo de quanto tempo? 0,1 segundos. Meu Deus do céu. Olha a pergunta. Considere, por exemplo, que a massa total diminua de 1.200 para 1.000 em um intervalo de tempo de 0,10 segundos. E que então seja aplicada uma força impulsiva de 250 newtons para manter a velocidade constante. Pergunta: no exemplo mencionado, o valor da velocidade constante do dispositivo rolante é? Então vamos lá. Esse é o tipo da questão que você olha e fala, meu, por onde eu começo? Mesmo que você saiba essas fórmulas, não é uma coisa tão óbvia. Vamos imaginar tudo isso acontecendo em 2 instantes. T igual a 0 e T igual a 0,1 segundo. Danilo, por que você escolheu esses 2 instantes? T igual a 0 e T igual a 0,1? Porque qual foi o intervalo de tempo em que a massa mudou? Não foi esse? Tá. Então imagina que no instante igual a 0, qual era a massa inicial na escada rolante? 1.200. E a escada rolante, ela tinha uma velocidade que eu vou chamar de V. Tudo bem? Aí, por causa desse tira e põe de massa, no instante 0,1, a massa final passou a ser quanto? 1.000. E a velocidade? Tem que ser a mesma. Por que que tem que ser a mesma?
Porque ele fala que a escada tem que ter velocidade constante. Ele fala. Ah, então pera um pouquinho. A escada rolante, ela tinha uma quantidade de movimento inicial que valia quanto? Como que eu calculo a quantidade de movimento de um corpo? Massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento inicial da escada, do sistema, era 1.200 vezes V. E a quantidade de movimento final? 1.000 vezes V. Impulso não é igual à variação da quantidade de movimento? Então, tipo, você concorda? Não sei se vocês conseguem perceber que a escada perdeu quantidade de movimento. Consegue perceber que ela perdeu quantidade de movimento? Tá, mas eu quero manter a velocidade constante. Então eu sei que o impulso que eu aplico na escada é igual à variação da quantidade de movimento. O teorema do impulso garante isso, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tá. Impulso é força vezes tempo. Igual. A variação da quantidade de movimento, pessoal, é a quantidade de movimento final menos inicial. Final menos inicial. Inicial. Aí. Tá? E agora? Qual foi a força que a escada rolante aplicou para conseguir garantir isso que está acontecendo? 250 vezes. Quanto tempo ela demora para fazer isso? 0,1 segundo. Igual. 1.000 menos 1.200. 200 vezes. Está aqui. Tá? 250 vezes 0,1 é 25. 25. Igual a 200. Menos 200. Então, a velocidade... Opa, esqueci do V, né? Desculpa, gente. A velocidade vai ser 25 sobre 200. Menos, né? Depois eu explico para vocês o porquê do menos, tá, gente? Vamos lá. Quanto que dá isso, véis? É, porque dá 1/8, né? Acho que é 1/8. 0,125. 0,125 negativo. Metro por segundo. Ok. Tudo bem? Ahn, quando ele fala o valor da velocidade constante, ele está falando do módulo. Agora, deixa eu fazer um comentário rapidamente. Por que que o valor deu negativo? Pelo seguinte. A escada está rolando para um lado. A escada está rolando para um lado. O fato da gente ter obtido um valor negativo significa que estar indo para a direita é negativo. No meu desenho. Então quer dizer que a força que a escada está aplicando nos pacotes lá, ela está para onde? Para a esquerda. A força está para a esquerda. Ou seja, o que que eu estou querendo mostrar? Eu sei que isso não é tão fácil de perceber. A escada não está perdendo massa? Porque, sei lá, estão tirando coisa da esteira? Para ela continuar com a mesma velocidade, essa força ela está segurando a escada, a esteira. Ela está ficando mais leve e para não deixar ela ficar muito rápida, esse sensor ele está meio que segurando. A força e a velocidade aparecem com sinais opostos por causa disso. A velocidade está indo para um lado e a força está indo para o outro.
Essa é uma das questões mais fodas que eu já vi do Enem, de quantidade de movimento, sobretudo. Tá? Dá 0,125 metros por segundo. Eu vou deixar um tempo para vocês digerirem e perguntarem coisas. E eu, enquanto isso, eu vou escolher outra questão. Quer dizer, se alguém quiser escolher outra questão, A 11, professor. provavelmente uma mola, Sim, 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 perfeito. Exatamente. Que a tendência contrária ao movimento, é isso mesmo. Perfeito. Oi, Anja, fala. Eu tinha pedido a 11. A 11. Obrigada. Tá bom. 11. Onze. Que 11? Cara, olha as alternativas da 11. Sem ler o enunciado. É pi, é o quadrado, né? Você fala, professor, se tivesse a questão do ITA, né? Não, é do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio. Que de médio não tem nada, né? Parece. O ensino é médio, mas o exame não. Observações astronômicas indicam que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente exista um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Sagitários é o nome do buraco negro. Uma técnica simples para estimar a massa deste buraco negro consiste em observar algum objeto ao seu redor e medir o período de uma rotação completa. Então imagina o seguinte. Você assistiu o Interestelar? Gargântula. Puta louco o nome desse buraco negro, né? Gargântula. Imagina que isso aqui é um buraco negro. E aí você tem em volta desse buraco negro um objeto orbitando. Ô, gente, buraco negro não significa que vai engolir tudo, tá? Lembra o ano passado a questão do buraco negro do Enem? Todo mundo achando que ia engolir tudo, né? Ô, gente, uma coisa só é engolida por um buraco negro se ela passar por uma linha chamada horizonte de eventos, que é aquele anel brilhante que fica em volta do buraco negro. Né? A partir daquele anel não tem mais luz. Justamente por isso o Einstein chamava isso de horizonte de eventos. Ou seja, você só consegue ver uma coisa que está acontecendo antes daquele horizonte. Depois a luz não sai mais. Tá? Então, por exemplo, se o Sol se tornasse um buraco negro, nós iríamos continuar orbitando ao redor dele. Claro que a gente não está questionando aqui quanto tempo a gente ia durar no planeta, porque não ia mais ter luz. E aí acabou a luz, acabou a energia no planeta, já era. Mas a gente não ia ser tragado pelo buraco negro, tá? Então, você tem um objeto orbitando em volta do nosso querido black hole. Agora vem cá, o que significa período? Hã? Quantas vezes por segundo? Na verdade, não. Quantas vezes por segundo ele orbita é a frequência. O período é o tempo que ele demora para dar uma volta. Então, o que o cara me diz? Ele falou assim, eu consigo, se eu medir o período desse maluco, eu consigo calcular a massa do buraco negro. Ele está falando isso. Eu vou repetir a frase, ó. Uma forma simples para estimar a massa deste buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de rotação dele, bem como o raio médio da órbita do objeto.
que supostamente se desloca com boa aproximação em movimento circular uniforme. Então ele está dizendo assim, olha, você tem um corpo se locomovendo com uma velocidade em torno do buraco negro, ele está em MCU, movimento circular uniforme, ou seja, o módulo dessa velocidade é o mesmo sempre. Eu tenho o raio da órbita no buraco negro. E tudo bem. Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. Então ele está dizendo assim, se o corpo está fazendo um movimento circular, é porque ele tem uma força centrípeta. Quem é a força? Alô? Quem é essa força centrípeta? É a força é a força gravitacional que o buraco exerce no cara. Gente, é igual à força gravitacional que o Sol exerce na gente. Na gente que eu falo na Terra, tá? É igual à força gravitacional que a Terra exerce na Lua. A gente estava discutindo, inclusive, sobre isso aqui no começo da aula. Tá? Então, a força centrípeta é a força gravitacional. Tá bem. A partir do conhecimento do período de rotação e da constante gravitacional, a massa do buraco negro é... Então, segundo ele, uma dessas alternativas é a massa do buraco negro. Ou seja, o que ele está te perguntando? Calcule a massa do buraco negro. Que foda isso, hein? Bom, ele me disse que a força centrípeta é igual à força gravitacional. Ele falou que eu conheço o raio. Ele falou que eu conheço o período. Então agora só me resta fazer o quê? Abrir essa conta. Então vamos começar. Como é que eu abro força centrípeta? Como é que eu calculo a força centrípeta nesse corpo aqui, ó? É a massa do corpo que eu vou chamar de eminho. Então, ó, esse corpo eu vou chamar de eminho, a massa dele. Porque daí o buraco negro eu vou chamar de emão, a massa. Tá? M vezes V ao quadrado dividido por raio da órbita. Isso é igual a... Como é que eu calculo a força gravitacional entre dois planetas? Lei de Newton. G, que é a constante gravitacional, vezes massa do buraco negro, vezes massa do corpinho, dividido pela distância ao quadrado. Vocês lembram que a gente fez esse exercício? Não esse, mas muito parecido. Alô? É o meu? Não. Eu sei que era o meu que estava aberto. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque essas questões foram tiradas dos últimos 5, 6 anos do Enem. Então, o que a gente percebe? Tem temas recorrentes. É provável que caia alguma questão de força centrípeta? É. É provável que caia alguma questão de impulso? É. É provável que caia uma questão de hidrostática? É. Tem temas que vão se repetir. Ah, pode ser que caia uma coisa que nunca caiu? Sim, mas você não tem que ir atrás disso. O que eu sinto muitas vezes em vocês, não em vocês todos, é vocês querem abraçar o mundo. Não adianta. Vai naquilo que tem mais chance de cair. Se cair uma merda que você não estudou, paciência. E eu garanto, se você não estudou, muita gente não estudou também. É isso que a gente precisa entender, porque a gente, eu não sei, eu falo a gente, porque eu me coloco muito nesse lugar. A gente fica meio paranoico. Só eu não sei. Todo mundo que está ao meu volta sabe. Todo mundo sabe fazer essa questão menos eu. Todo mundo estudou aquilo menos eu. É o contrário. Tá todo mundo na mesma merda, gente. Aquilo que você não estudou, você pode ter certeza que a maioria esmagadora também não estudou. Então, eu estou tentando falar isso porque, assim, nesse momento, você precisa desparanoizar.
Porque esses pensamentos obsessivos, eles te levam para um estado de nervo que às vezes a questão está na tua cara e você não consegue resolver. Tá? Então você sabe, vai cair força centrípeta, vai cair uma questão de gráfico, de cinemática provavelmente, vai cair amanhã tem circuito, vai cair circuito, potência, tá? É sobre isso. Voltando. Peraí. O que eu quero dessa conta aí? Vocês mandaram eu cortar as coisas, né? Então vai, o que corta aqui? Massa do carinha, né? E o R com quadrado, né? Então ficou assim, ó. Peraí. V quadrado igual a G. Agora foi, não foi. G emão sobre R. Tá, mas pera um pouquinho. O que ele quer mesmo? Ele quer a massa do buraco negro, não é? Então eu vou isolar a massa. Só que calma. Não adianta eu isolar a massa ainda. Por que não? Eu não tenho a velocidade do corpo. Pode olhar nas alternativas. Vê se aparece algum V aí. Não aparece. Então nem perca seu tempo isolando a massa ainda. Eu preciso dar um jeito de mexer com essa velocidade. O que tem que aparecer na alternativa que não está aqui ainda? Que eu conheço? O período. Mas como que eu faço aparecer período aqui, meu Deus? Uniforme. Se ele falou que era movimento circular uniforme, quer dizer que aquela velocidade é constante, não é? Como é que eu calculo a velocidade de um corpo em movimento uniforme? Como é que eu calculo a velocidade de um corpo em movimento circular uniforme em função do período? 2πrt. Sobre T, né? Cuidado. Sobre T. Isso. Aí, moleque. Pronto. Então, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa birosca aqui, ó, que é a velocidade do corpo, e jogar ela aqui ao Dan, quadrado, ó. Oi. mas eu só coloco esse T aí embaixo porque a frequência é o inverso do período? Isso. Ah, Exatamente. tá. Tava perdida aqui. É das dor que tá falando? É, Danilo. Desculpa, tá? Te Ó, amo. eu também. Ó, muito. Demais. Ó, olha o que eu tô fazendo. Eu simplesmente troquei a velocidade pelo valor de 2πr sobre período. Se ele tivesse me dado a frequência, que você estava falando agora, eu colocava 2πrf. Tá? Aqui. Beleza? Bom, vamos abrir essa conta e aí começar a isolar o M. Então, primeiro, eleva toda essa coisa ao quadrado, gente. Então, vai. 2 ao quadrado. Alô? É 4 vezes. Π ao quadrado é π quadrado. Vezes. Raio ao quadrado. Opa, perdão, gente. Aqui está falhando aqui. Ai, a caixinha está meio... O problema. Sobre período ao quadrado igual a G emão sobre R. Olha lá. Gente, se eu quero isolar o emão, eu vou passar o R para lá multiplicando e o G para baixo dividindo. E aí já era. Então, quanto vale a massa do buraco negro? 4π quadrado vezes. Cuidado. Ó, tá vendo que tem um R quadrado aqui? A hora que eu passar esse R para cá, vai ficar R elevado ao cubo sobre GT quadrado. Onde G seria a constante gravitacional. Tá? Tem essa alternativa aí?
É bom que tenha, gente. Mano, que filho da mãe. Vocês viram que a A é bem parecida com a D. A C também tem só, não tem o 2π. É a D mesmo, né? É a D. Uau. No TRI, provavelmente sim. Ai, tá, caralho. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Ai, lá vem o meu sincericídio. Isso aqui é um conhecimento básico. Para um aluno de medicina, isso aqui é básico. O cara que vai pegar a vaga sabe isso. Ele sabe. Vocês precisam observar essas questões. Porque o problema dessa questão, gente, é a matemática dela, não é a física. Na minha concepção, essa questão da escada rolante aqui, ó, ela é bem difícil. Porque pensar nisto aqui não é uma coisa óbvia. Ah, o negócio perde massa. Cara, força gravitacional igual a força centrípeta não é uma coisa tão difícil. O que essa questão pega? Porque qual que é o problema também da natureza, né? Como que o aluno tem tempo para fazer isso aqui, gente? Como? Depois de você sair de 45 questões de matemática, que provavelmente eu acredito que vocês vão fazer a primeira prova de matemática, todos vocês, quase todos, eu acho que vai fazer a primeira prova de matemática, você já está com a cabeça desse tamanho, aí você vai encarar uma coisa, e tem que ser rápido, né? Então, por isso que ela é difícil. Mas a física dela não é difícil. A matemática, sim. Tá? Outra coisa que fica muito claro, né, olhando para a prova de física do Enem, é que eles misturam assuntos. Lá no cursinho, você teve aula de movimento circular. Aí, depois de não sei quantos meses, você teve aula de lei de Newton. Ele conectou as duas coisas. Ah, e depois, lá no final do ano, você teve lei de gravitação, né? Então, tipo, isso é uma coisa que eles fazem também. Tem umas questões de potência que vão fazer isso também, tá? Beleza? Mais uma? Posso escolher ou vocês escolhem? Tem umas de potência aqui, ó, que eu acho que é interessante a gente comentar também. Potência é um assunto que pode cair na termologia, na eletricidade e na mecânica. Eu vou procurar fazer cada uma delas em uma aula diferente. Eu queria que vocês dessem uma olhada na questão número 5. 5. 5. Sim. Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água, que tem densidade 1 kg por litro, de um rio até um reservatório, onde existe um desnível de 30 metros entre o rio e o reservatório, como representado na figura. Depois a gente olha a figurinha ali. Ele necessita de uma vazão constante de 3.600 litros de água por hora. Considere que a gravidade vale 10. Então, tipo assim, ó. Você tem aqui um reservatório. Nesse reservatório, eu vou colocar água. E aqui tem um rio, de onde eu vou captar essa água. Um rio. E ele fala que existe um desnível de 30 metros. Ele fala que a água tem que ter uma vazão, ou seja, eu tenho que puxar do rio para cima
3.600 litros por hora. Considerando a situação apresentada e desprezando efeitos de perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para fazer isso? Porque vamos e convenhamos, né, gente? A água não sobe sozinha. Alguém sobe ela. E é o motor. Ô, gente, imagina que eu tenho aqui na minha mão um peso. Tá bom? Eu vou pegar esse peso e vou fazer isso aqui nele, ó. Você concorda que para fazer isso aqui, eu gastei energia? Agora imagina que eu faça isso, ó. Ou assim. Em qual das situações eu gasto mais energia? Subindo rápido ou subindo devagar? Onde eu gasto mais energia? Eu gasto a mesma. Eu estou subindo a mesma altura. O problema é a potência. A potência é diferente. A potência é a rapidez com que eu faço o trabalho. Ser potente não é gastar muita energia. Ser potente é gastar muita energia rápido. Por que eu estou falando isso? Porque se você não tem essa clareza, você não consegue fazer a questão. Ele quer a potência do motor. Então, assim, o motor quer puxar 3.600 litros por hora. E para isso ele precisa fazer um trabalho. Então, na mecânica, a gente vai definir potência mecânica como sendo o trabalho que você faz, que é o W, dividido pelo tempo. Ô, gente, no sistema internacional de unidades, trabalho é dado em quê? Eu acho que eu escutei, mas eu não tenho certeza que eu escutei alguém falando aí. Isso, Joule. Trabalho é Joule. E tempo? Segundo. O que é Joule por segundo? Watt. Watt. Então, por exemplo, o que são 5 watts de potência? 5 joules a cada 1 segundo. O que são 3.000 watts de potência? 3.000 joules a cada 1 segundo. Deu para entender o lance? Ah, tá. Tanto é que as alternativas, né? Elas estão tudo em watt. Watt, 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 watt. Agora vem cá. Para eu subir a água, eu tenho que fazer um trabalho. Como é que eu calculo esse trabalho? Vamos pensar. A água está aqui no chão, não está? Bonitinho. Conforme eu subo com a água, ela ganha altura, não ganha? Ao ganhar altura, ela está armazenando uma energia na física chamada de potencial. Então, subir 30 metros implica eu dar para esta água uma energia potencial. Então, eu vou escrever assim, ó, que a potência do motor é a energia potencial que eu dou para a água. Na verdade, eu posso escrever que é uma variação de energia potencial, né? Porque ela vai ter uma variação de altura. Tudo isso dividido pelo tempo. Agora eu vou abrindo as coisas. Só que tem uma coisa que está me preocupando aqui. Bom, vamos ver se vocês vão entender o que está me preocupando. Ó, potência igual a... Como que eu calculo a energia potencial de uma coisa? mg delta H, né? mg delta H. Sobre o tempo. Ali. Vixe. O cara me deu a vazão e o cara me deu a densidade da água, que é 1 quilograma por litro. Então agora nós vamos ter que fazer uma mágica aqui, gente. Nós vamos ter que fazer uma mágica. Eu tenho que fazer aparecer nessa fórmula densidade e vazão. O que é vazão, hein? Tudo bem, é a quantidade que está saindo por um tempo, mas se você tivesse que me dar uma fórmula para vazão,
Volume sobre tempo. Pronto, volume sobre tempo. Não é litro por hora? Então eu vou definir vazão. Eu vou usar. Que letra que vocês querem que eu use para vazão? V? Eu acho melhor não usar V, não. Nossa, que grosseria! Nossa! É verdade. Eu sou grosso com vocês? Tá bom, tá bom. Tirando o V, que letra que a gente pode? Z. Eu gostei dessa letra. Então, Z é V sobre tempo. Entendeu agora, querida? Por que que eu não posso usar V? Porque vai ficar V igual a V sobre tempo. Então, deixa Z. Tá bom. Eu também tenho densidade, né? Densidade é massa sobre volume, não é? Então, agora eu vou ter que fazer uma mágica, gente. Eu vou ter que fazer aparecer nessa fórmula aqui, ó, vazão e densidade. Tá bom, vamos lá. Pressão igual a... Ó a minha ideia. Tá vendo onde tem massa? Massa. No lugar da massa, eu vou colocar densidade vezes volume. Vou passar multiplicando. Então, eu vou escrever aqui, ó. T vezes V, que seria a massa, né? Vezes G, vezes delta H. Sobre delta T. Ave. Vocês estão vendo o que aconteceu ali? O que é isso aqui, ó? É a vazão. 3.600 litros por hora, tá vendo, ó? Tudo bem? Então agora eu vou começar a fazer conta. Eu vou começar a fazer conta. Só que tem uma outra coisa mais problemática ainda. Vamos começar a substituir para fazer conta. Vamos lá. Densidade ele deu 1 quilograma por litro. Vezes. A vazão, gente, ele fala que é 3.600 litros por hora. Só que tem um problema, eu não posso colocar por hora ali. Tem que colocar por segundo. Então eu vou escrever assim, ó. 3.600 litros, ó, por hora. Uma hora não são 3.600 segundos? Então eu coloco por hora lá embaixo, ó. Deu para entender? Fala, perdão, desculpa. Hã? Pra? Então, mas é por segundo, ó. 1 litro por segundo. É, porque você cortou, tu vai ficar 1 litro por segundo. Isso mesmo, perfeito. Você já pode colocar direto 1 litro por segundo, tá? Perfeito. Tá? Vezes o quê, gente? Vai. 10 vezes o quê? 30. Aí foi aquilo que você tinha falado. 3.600 com 3.600, tchau. A potência ficou 300 o quê? Watts. Watts. Geralmente, quando cai questão de potência na mecânica, é para levantar coisa. Geralmente. Tá? Tem uma outra aqui. Posso fazer ela? Peraí, deixa eu ver se alguém tem alguma outra questão que gostaria que fizesse. Eu queria fazer a 9. Se ninguém se opuser. Dan, depois você pode fazer a 8, por favor? Posso. Obrigada. Posso sim. Ah, vamos fazer a 8 primeiro, vai?
Porque a 8 ela é meio rápida. A 8 é meio rápida. Podemos? Depois eu faço a 9. Ele fala assim na 8, ó, gente. A figura apresenta o esquema de um encanamento de uma casa onde se detectou a presença do vazamento de água em um dos registros. Percebe que os registros estão numerados, não estão? 1, 2, 3, 4 e 5. Qual que é o registro mais próximo da caixa d'água, gente? 1, né? Qual que é o registro mais para baixo? Onde a água sai com mais pressão? Onde está mais baixo, não é? Tudo bem? Consegue ter essa percepção? O registro 1 está bem pertinho da caixa. Depois vem o registro lá embaixo, quase no chão da casa, está o registro número 2, né? Então, vocês concordam que se eu abrir os registros, cada lugar a água vai sair com uma pressão diferente? Por quê? Por causa da altura. Então, ele fala o seguinte. Ele diz assim, a figura mostra o encanamento de uma casa onde se detectou a presença do vazamento da água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido a maior pressão hidrostática. Quem é o registro que está com mais pressão? O 2, é o que está mais baixo. Por causa da lei de Stevin. O que a lei de Stevin garante para a gente? Gente, pressão não é DGH? Então, quanto mais para baixo, por isso que eu fiz aquela história do apartamento, que eu falei para vocês. Quanto mais baixo tiver o registro, maior é a pressão da água. Entenderam? Conseguiu entender quem pediu o exercício? Por que é o 2? Entendi. É porque eu li errado mesmo, desculpa. Tudo bem. Beleza. Questão, qual que era que eu falei para fazer? 9, né? 9. Ele fala assim na 9, ó. Para reciclar um motor de potência elétrica 200 watts, ou seja, 200 joules por segundo, um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 quilos numa altura de 3 metros durante 1 minuto. Você percebe que é muito parecido com o exercício da água? Cada um caiu num ano diferente, tá? Percebe o padrão? Então, tipo assim, ó. Aqui você tem um motor. Aqui você tem um motor. Esse motor, ele vai erguer uma carga. Qual que é a massa da carga? 80 quilos. Ele vai erguer essa carga para que altura? 3 metros. Em quanto tempo? Olha lá. Olha lá. A única coisa que mudou aqui, que eu acho que esse exercício é um pouco mais fácil, é que não tem esse lance da vazão aí. Ele deu uma massa, deu o tempo e deu a altura. Tá bem? Agora, vamos ver aqui o que ele pergunta. Considere que a gravidade vale 10. Ó, o enunciado é muito parecido. Qual a eficiência aproximada do sistema para realizar a tarefa? Essa pergunta é estranha. Qual a eficiência do sistema? Como assim? O que eu tenho que calcular, gente? Hã? A potência? Mas ele deu a potência. Professor, Oi! não, era sobre isso mesmo, que ele fala que está reciclando o motor. Ele dá a potência dele anterior e agora ele deu para você achar a nova potência e dizer quanto que ele está gerando agora em relação ao anterior. Pronto, é isso aí. É isso aí. Então, provavelmente, o valor que nós vamos calcular é menor que 200, não é? Porque se ele quer a eficiência, tipo, ele pode me dar 200 watts, mas talvez eu não precise usar tudo. É sobre isso. Então, vamos.
potência igual a trabalho sobre tempo. O trabalho, de novo, é uma variação de energia potencial. Potência igual a variação de EPOT dividido pelo tempo. Tá bem? Potência igual a mg ΔH sobre o tempo. Potência igual. A massa dele é 80. A gravidade é 10. A altura é 3. E o tempo é 60, né? Cuidado que é 60. Porque a gente tem que deixar em segundos para sair em watt a nossa potência. Tá bom? Ó, eu posso cancelar o 0 do 10 com o 0 do 60. Aí vai ficar 80 vezes 3 sobre 6. 40. 40 watts. 40 de 200. É de 200? É. Quanto que dá 40 de 200? 20. 20, né? Ó. 200 watts é 100% do que o motor te oferece. 40 x%. 20. 20. Essa já, eu acho, não sei. Essa é um pouco mais fácil que aquela da vazão ali. Dá pra gente fazer mais, gente. A 10? Não sei, já fiz a 10? Não. Vou fazer a 10. 10 milagrosamente não tem conta. Mas a gente pode usar ela para fazer uma retrospectiva aqui de empuxo. Ô, pessoal, define para mim empuxo, só que usando uma palavra só. Para cima. É uma palavra. Para cima. Up. Levantar. Ô, gente, vocês acham que vocês estão brincando de Silvio Santos? Ai, pronto, começou. Tô sentindo um rancor no seu coração. Não aceitei o quê? Nossa, você pode comprar para mim um pão de queijo que eu aceito. Isso sim, mano. Vai jogar mesmo. Vocês acham que eu sou o Eloy, gente? Que fica tratando vocês a comida? Não, jogar nada. Você quer um. Ó, vou jogar. Cartucho usado para você. Ah, é, eu sou muito grosso, como dizem por aí, né? Gente, se eu tivesse que definir empuxo usando uma palavra, eu usaria a palavra força. Ah, puta, é mesmo. Alguém lembra qual a unidade de empuxo? É Newton. Empuxo, aí é aquilo que vocês falaram, né? O empuxo não faz as coisas boiar? O empuxo é uma força que faz as coisas boiarem. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um navio. Um navio. Isso aqui é um navio. Aqui é a janelinha do navio. Aqui. Tá? E aqui a água. Água. Tá? Ele fala assim na questão, ó. Um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Quando ele fala isso, né? Ah, o navio é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Ele está dizendo para você, olha, o peso dele é muito grande. Tá bem? Nesse caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar. Gente, o que significa flutuar? Significa que ele está em repouso na vertical. Isso que é flutuar. Ele não está nem descendo e nem subindo. Então, para um pouquinho. Para um pouquinho.
Se o corpo está em repouso na vertical, você concorda comigo que ele está na primeira lei de Newton? Força resultante igual a zero. Quando a força resultante de um corpo é zero, ele só pode estar em duas situações na vida dele. Ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, se o corpo está em repouso, eu digo que a força resultante nele é zero. Muito bem. Mas espera um pouquinho. O corpo, que é um navio, ele tem um peso. Então, se ele está em repouso, mas tem peso, eu sou obrigado a concluir que o peso não pode ser a única força que age no navio. Senão ele cairia. E é aí que entra o empuxo. Mas, Danilo, quem é que faz empuxo no navio? A água. A água. A água, ela exerce no navio, ou em qualquer corpo que esteja nela, inclusive na gente, uma força de sustentação. De sustentação. Como é que eu calculo? Alô? O empuxo exercido pela água no navio. TVG. O impulso é O empuxo com X é igual a densidade do líquido, que no caso é a água, vezes a gravidade. Só que isso aqui é importante, gente. Esse V. Esse V, gente, é o volume de quem? Imerso do corpo. O empuxo, presta atenção nessa frase, pelo amor de Deus. O empuxo que um corpo recebe da água é tanto maior quanto maior é o volume que está dentro da água. Eu vou repetir essa frase. O empuxo que a água exerce num corpo é tanto maior quanto maior é o volume que está dentro da água. Tudo bem isso? Então, tipo, se o navio está muito para dentro da água, o volume imerso dele não é bastante grande, ó. Só que é o volume imerso, ó. Tudo bem? Quanto maior é o volume do navio que estiver para dentro da água, mais a água aplica o empuxo nele. Isso explica, pessoal, como que pode um objeto tão pesado não afundar na água. Diretamente proporcional. Sim, diretamente proporcional. Quanto maior o volume imerso, maior o empuxo. Tudo bem? Se eu pegar uma pedrinha desse tamanho, concorda que a pedrinha é muito mais leve que o navio? Mas eu jogo ela na água, ela afunda. Como pode? Porque a pedrinha é muito pequena, não é? Quando você joga ela na água, o empuxo que a água faz nela é tão pequeno que ela não consegue sustentar o próprio peso dela. O navio, por um lado, é muito pesado. Mas por que você acha que o navio é construído na forma de uma cuia? Porque essa forma permite que uma grande parte do navio afunde, garante que o volume imerso seja grande, que o empuxo seja grande o suficiente para sustentar o peso. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então aqui, o empuxo, ele é igual ao peso. Então, tipo assim, quanto mais pesado for um corpo, maior é o volume desse corpo que tem que estar dentro da água para ele não afundar.
para ele não falar. Se eu pegasse, eu sempre, quando eu dou essa aula, eu sempre falo para a molecada, gente, se eu pegasse toda a massa do navio e reduzisse ela a um cubo pequeno e jogasse na água, ele afundava. Porque se você tiver toda essa massa concentrada num volume pequeno, se o volume que vai para dentro da água é pequeno, o empuxo é pequeno. Se o empuxo é pequeno, ele não consegue sustentar o peso. Entendeu? É muito louco isso, né? Ele pergunta justamente isso. O navio cargueiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Nesse caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar. Nessa situação, o empuxo é igual à força-peso de todo o cargueiro. O empuxo é igual à força-peso de todo o cargueiro. Ô, gente, o empuxo depende do volume imerso. Mas esse empuxo, ele tem que sustentar não só o volume imerso, o volume do cargueiro inteiro, tá? Alternativa aí. Igual a força-peso do peso do cargueiro, B de bola. É possível o empuxo ser maior que o peso? Sim. Me dá um exemplo de onde isso acontece. Exatamente. Vocês já tentaram pegar uma bola, mergulhar na piscina e colocar a bola lá no fundo? O que acontece? Ela sobe. Ela sobe. Por que isso acontece? Porque a bola é uma coisa meio levinha, não é? A bola não é uma coisa muito pesada. Só que ela tem um volume bem grande. Quando você enfia a bola dentro da água, o empuxo que a água exerce nela é maior do que o próprio peso dela. Então, tipo, a hora que você coloca ela lá dentro e solta, o empuxo é maior e ela sobe acelerando. Tudo bem? Beleza? É isso. Ô, professor, Oi. o senhor podia dar uma explanada rapidinho nessa situação, quando eu tenho um bloco que afunda 100%, ou afunda 50%, ou ele não afunda? Porque agora deu uma fugida aqui, eu não lembro muito bem. Tem essas três situações, não é? Oi, oi. Agora voltou, gente. Sorry. Hã? Acabou já? Não? Que horas são? Ah, então é 6 minutos ainda, né? Então espera aí. Espera aí, rapidinho. Já estou acabando já. Então, na verdade, o que você está me perguntando, eu posso resumir em 3 situações. Aqui. Ai, gente. Nota aqui. Vou fazer aqui para você. Ó. Você tem o que eu chamo de condição de flutuação. Flutuação. Né? Para um corpo flutuar, basicamente, eu tenho que ter o peso igual ao empuxo. Acontece o seguinte, o empuxo, ele não é D vezes volume imerso vezes gravidade. Então, tenta imaginar uma situação assim, ó. Você tem um corpo que tem um volume
e você vai colocando ele devagar na água. Você vai colocando ele devagar na água. Conforme você vai colocando ele devagar na água, o volume imerso vai aumentando, não vai? Então, eu posso construir um gráfico de volume imerso, fazer o contrário, de empuxo em função do volume imerso. Como seria esse gráfico, gente? Empuxo em função do volume imerso. Se o volume é D, se o empuxo é dVg, eu posso pensar que é uma coisa assim, ó. O que eu quero dizer com isso? À medida que o corpo vai afundando, o empuxo vai ficando maior. Agora, o que vai determinar se ele flutua ou não? O valor do peso. Por exemplo, se o peso do corpo estiver aqui, por exemplo, ó, isso aqui é o peso do corpo. Ele vai afundar até aqui e vai parar, vai boiar. Ele não vai entrar inteiro na água. Se o peso do corpo for aqui, significa que ele vai ter que afundar 100% para conseguir flutuar. Agora, se o peso do corpo for aqui, então eu vou colocar 3 situações. Vamos lá. P1, P2 e P3. Então, por exemplo, se um corpo tem um peso pequenininho, o que vai acontecer? Ele vai ir afundando, afundando, até um certo ponto. Ele vai ter um volume imerso, opa, ó. Um volume imerso menor que o volume total. Que V total. Que é o que acontece quando o corpo flutua. Ele está boiando. Agora, quantos por cento está para dentro, quantos por cento está para fora? Isso depende da situação, vai depender da densidade, mas ele não está 100% afundado. Se o peso do corpo dele for igual ao máximo empuxo, vai acontecer um negócio muito louco. Ele vai estar assim, ó, totalmente submerso, mas parado. Mas parado. Agora, se o peso dele for acima do máximo empuxo, aí ele afunda. Aí ele faz isso, ó. Ele começa a acelerar para baixo. Entendeu? Então, o que vai depender, o que vai determinar essa tua pergunta é o valor do peso do corpo. Né? Tem uma série de questões, no Enem até que não aparece não, nem tanto. Ele dá a densidade do corpo, ele dá a densidade do líquido e quer saber, por exemplo, quantos por cento do corpo fica submerso. Tá? A gente pode calcular isso de uma certa forma. Quer ver? Ó? Por exemplo, só para terminar, tá, gente? Eu já vou sair, porque o intervalo é curto. Vamos supor que ele esteja nessa condição de flutuação, ó. Então, ele tem uma parte do corpo imersa de um volume total, certo? Nessa condição, o que eu vou dizer? Que o peso do corpo é igual ao empuxo, certo? Desenvolve isso. Como que eu calculo o peso de um corpo? É a massa vezes gravidade, igual a empuxo, densidade do líquido, vezes o volume que está imerso, vezes a gravidade. Corta o G. Perfeito. Cortamos o G. Agora vem cá.
Tá vendo que aqui ficou massa do corpo igual a densidade do líquido vezes o volume imerso? Vou fazer uma mágica. No lugar da massa do corpo, eu vou colocar densidade do corpo vezes o volume dele. O volume inteiro dele. Inteiro. A massa do corpo é a densidade do corpo vezes o volume dele. Isso tem que ser igual. Isso tem que ser igual à densidade do líquido vezes o volume imerso. Tudo bem? E aí eu chego numa relação muito famosa. Passa o volume do corpo para a esquerda e passa a densidade do líquido para a direita. Densidade do corpo dividido pela densidade do líquido é igual a volume imerso sobre o volume do corpo. Quer ver um exemplo? Vocês sabem qual é a densidade da água? 1, né? 1 grama por ml, né? Vocês sabem qual é a densidade do gelo? 0,92. Então, se eu mergulhar um cubo de gelo na água, quantos por cento afunda? 92%. Porque é a relação entre as densidades. Se o meu corpo tiver a metade da densidade de um líquido, a hora que eu entrar nesse corpo, metade do meu corpo fica para dentro. Se o meu corpo tiver 80% da densidade de um líquido, a hora que eu mergulhar nesse corpo, nesse líquido, 80% fica lá dentro. Deu para entender o lance? É muito doido. Isso aqui é uma coisa legal de guardar, tá? Que a relação entre o volume imerso e o volume total é a relação entre as densidades do corpo e do líquido. Tá bom? É isso. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã é eletricidade, tá? Aula 3. Espera só um minutinho. Gente, eu vou desligar aqui, tá? A Silvia vai mandar outro link para vocês aí. Isso bem, vai mandar outro link. Tchau.